Sejam muito bem-vindos, atores e atrizes, ao primeiro episódio do Café com Atuação. Primeiro episódio. Aqui a gente convidou vocês a sentarem para entrar aqui na nossa casa, de certa forma, nesse mundo virtual, tomar um café, um chá, ou a bebida que vocês preferirem. Participar desse momento que a gente tem muitos, que a gente conversa sobre tudo que as pessoas, os atores, as atrizes, que vocês precisam saber para atuar de verdade sempre com emoção e confiança em qualquer teste ou trabalho. E eu sou o Tom. E eu sou a Thaís. Hoje eu tô na frente das câmeras. Pela primeira vez aqui. Olha só, tô botando a cara, hein? Tô botando a cara. Boa noite, gente. Boa noite. E hoje a gente vai falar sobre o que hoje? O que a gente ia debater às escondidas, mas será às claras? Sensorial. Exercício sensorial. Uma técnica fundamental para alcançar a verdade em cena. Fundamental mesmo, assim, daquelas que não pode faltar. Não. Acho que é na minha experiência ao longo dos anos, o treinamento principal, assim. O que faz mais diferença em termos de resultado de trabalho. É verdade. Ok, bom. Como de costume, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando na caixinha de perguntas, tá? Que a gente vai lendo e tirando aqui. Essa live surgiu por conta da pergunta de quem? Do Cris. Ai, nossa, que é um nome, acho que é Cris. O César, é uma coisa assim. César. Desculpa, gente, eu sou ruim com o nome, porque eu vi o nome, eu anotei, eu postei hoje na live, me desculpa pela gafe, não sei se ele já entrou aqui. Se tiver, manda um alô, cara, que a gente vai saber, a pergunta é sua. Que foi sobre sensorial, como fazer isso na cena, enfim, pra alcançar essa verdade em cena. E a gente achou uma pergunta muito boa e ao mesmo tempo complexa de ser respondida por mensagem, sabe? E a gente falou, cara, acho que é melhor fazer uma live sobre isso. E cá estamos. Mergulhar a fundo. E eu acho que tem que dividir em duas partes, né, o que a gente vai falar. Porque, como a gente fala, uma técnica para alcançar a verdade. Acho que primeiro a gente podia falar para vocês o que é alcançar a verdade em cena. Dividir destrinchar entre o que seria alcançar essa verdade e o que seria esse exercício sensorial. Então, assim, se quiser começar falando o que é alcançar a verdade em cena, acho que já situa. Bom, do meu ponto de vista, na minha experiência com os alunos e o que eu vejo e eu falo, essa pessoa alcançou a verdade e essa pessoa não alcançou a verdade. Você alcançar a verdade é você estar presente, reagindo ao outro, as circunstâncias estarem presentes, então o seu corpo reage inconscientemente, em termos de comportamento, ao que a outra pessoa está dizendo ou fazendo com você. E isso vem dessas circunstâncias estarem concretas para você. Porque, por exemplo, eu tô aqui conversando com o Tom e o meu filho tá dormindo, a gente tá olhando ele aqui embaixo, tal, não sei o quê. Aí, se na cena o meu filho, né, vamos supor que essa é a cena, isso é a cena. Na cena, o meu filho começa a chorar. E eu não tenho concreto pra mim a minha vida de mãe. Eu tô caindo aqui de paraquedas pela primeira vez e eu não tô com essa circunstância concreta pra mim, eu não vou reagir a isso de forma verdadeira. Eu vou reagir a isso da forma como eu acho que deve ser e não de forma verdadeira. Então, assim, às vezes a gente tá de verdade em cena, mas as circunstâncias não estão concretas pra gente. Então tem esses dois lados da moeda, né? Que é você se conectar com a realidade da cena e ter essas circunstâncias claras pra reagir a tudo que acontecer aqui agora. E claro, tá presente sendo afetado pelo outro, né? A cena não acontece no meu universo pessoal, a cena acontece comunicação entre dois seres humanos. E pensando nisso, assim, da minha experiência, né? Mas também na parte prática, e sendo orientado pela Thaís. Eu acho que o sensorial, ele coloca essas circunstâncias no corpo, né? As circunstâncias da cena. Tudo bem, eu sei em tese que meu personagem tem um problema X, que meu personagem passou por tal situação, que meu personagem quer tal coisa dessa pessoa, que meu personagem está buscando tal coisa. Bom, tudo bem, eu sei tudo isso em tese. Mas saber isso em tese, escrever no papel, decorar o que o meu personagem quer, não me ajuda na hora de ir pra cena, né? A me preparar para ir para a cena, né? Que eu acho que o sensorial ele vai até o momento antes de entrar em cena, depois é outra coisa. Então eu preciso colocar isso no meu corpo, né? Então a gente faz essas vivências sensoriais. A gente vai falar um pouco mais pra frente disso, né? E já que eu falei do exercício em si, o que é, assim, então eu contextualizar o que é o exercício sensorial, né? O exercício sensorial é um exercício... O exercício sensorial...
Parou. O exercício sensorial é um exercício no qual você coloca a sua concentração nos seus sentidos para que o seu corpo te dê uma resposta verdadeira a um estímulo imaginário. O que acontece? O nosso cérebro não sabe diferenciar realidade de imaginação. Então, quando eu coloco a minha concentração numa realidade sensorial imaginária, o meu corpo, através de treinamento e prática, o meu corpo reage a isso como se fosse verdade. Aí muitas pessoas falam, Thaís, mas isso não funcionar pra mim. Isso é inerente ao ser humano, até a gente vive brincando. Quando isso acontece, a gente fala, o sensorial aí. Por exemplo, outro dia a gente saiu pra passear e aí eu peguei o celular do Tom pra tirar uma foto dele do benzinho. Aí, sei lá, passou 2 minutos ele... Cadê meu celular? O coração parou, a mão gelou, provavelmente o sangue foi pra todas as extremidades do corpo, ficou com frio na barriga. O celular tava na minha mão, ele tinha acabado de me entregar. Aí ele olhou, aí ele, ó o sensorial. Não, ele não tinha perdido o celular de verdade, mas o corpo reagiu como se tivesse. Então o cérebro ele não sabe diferenciar e a gente consegue enganar o nosso cérebro para fazer ele acreditar e reagir dessa forma com coisas que não estão acontecendo de verdade aqui. Não precisa nem tão longe dizer que o celular nesse caso estava na mão da Thaís, mas podia estar no meu outro bolso, sei lá, sabe? Você tá ocupado, aí troca de bolso, já era. Aí bota a mão no bolso que devia estar, tá no outro, né? Mas entre tá no outro você já morreu, assim, entendeu? Seu cérebro já ficou louco, disparou toda a adrenalina que precisa pra você lutar ou fugir. Sim. Todo o sistema límbico já entrou em colapso. Então, assim, o sensorial funciona, né? Mas aí entra o grande pulo do gato, né? É uma coisa que a gente tava conversando. É muito bom, assim, porque a gente tem essas conversas sempre, né? Daí que surgiu o Café com a Atuação. E aí a gente falava assim, caraca, tinha que falar isso às pessoas. Vamos falar isso depois. Né? Esquece. Já era, né? Então, vamos começar a falar na frente das pessoas, que aí fica registrado. A gente estava falando muito sobre essa coisa da forma como o cérebro processa a emoção e entendendo o próprio funcionamento do exercício sensorial, né? Porque a gente aprendeu lá atrás, aí desenvolveu, aí aprimorou e cada vez vai aprimorando mais e vai entendendo assim o fundamento do porquê funciona, né? Que é como funciona a emoção. Você tem todo esse disparo de um sistema de lidar com as emoções, do sistema límbico do cérebro que trabalha com esse sistema primitivo de fugir ou lutar, de adrenalina, de sobrevivência. E as emoções vêm desse estímulo sensorial, né? Sim. Enfim, um pouco disso, né? Isso pra dizer que, assim, muitas vezes os atores e atrizes ficam querendo alcançar a emoção da cena. Só que a gente não tem controle sobre as nossas emoções. As nossas emoções são sempre, sempre respostas a um estímulo sensorial. Isso neurologicamente falando, isso não sou eu que estou dizendo. Se você for conversar, sei lá, com um neurocientista, com um neuro não sei o quê, é assim que funciona, né? A gente não quero sentir raiva, pum. E o Caio César que fez a pergunta que gerou a live de hoje. Entrou aí, fala, Caio. Caio, muito obrigada pela pergunta. Excelente pergunta, trouxe aqui um tema de live pra gente. Então, eu não... quero sentir raiva, pum. Quero sentir alegria, pum. Não é assim que funciona, né? As emoções, elas são reações a estímulos sensoriais. Então, algum dos meus órgãos sensoriais, né? Meu olho, ou meu paladar, ou o meu... nariz, o tato, a pele e tal, percebem alguma coisa, isso manda uma mensagem pra não sei aonde no cérebro, eu tenho a explicação disso num livro, mas pro tálamo, e aí não sei o que vai pra não sei aonde, que nananã, pra daí, claro, isso acontece em frações de segundos, mas pra daí vir a resposta emocional. Então, o sensorial, ele é a grande chave pra gente alcançar a verdade em cena, porque aí eu não entro em cena querendo alcançar a emoção da cena. Eu me conecto com uma realidade que me afeta e eu deixo ela me afetar da forma como me afeta hoje, porque eu também não tenho controle da resposta emocional dela. Acho que eu já tô entrando em outras coisas. Né? Não, mas tudo bem, a gente vai voltar nisso ainda, mais pra frente. Então a gente queria dividir, né, entre alcançar a verdade e o próprio exercício sensorial, mas aí surgem sempre algumas dúvidas, assim, até porque tem um monte de história por aí. E aí eu ia perguntar pra Thaís aqui, o que não é alcançar a verdade em cena, assim? A gente falou sobre o que é, mas assim, e até num ponto de vista mais, talvez, assim,
Então, tudo bem. Vou perguntar de você, o que você acha que não é alcançar a verdade em cena? Não alcançar verdade em cena é entrar em cena para fazer o que se planejou. Para fazer o que se pensou para a cena. A executar as escolhas que foram feitas no momento anterior ao momento presente. Não tem como alcançar a verdade em cena dessa forma. Isso definitivamente não é alcançar a verdade em cena. Sim, e aí talvez eu pensando um pouco do ponto de vista do que as pessoas às vezes dizem que fazem para estar de verdade, aquela coisa assim, até meio, quase meio fetiche, assim, que o cara vai fazer um... E aí às vezes confundem isso até com o que seria, né, um trabalho de ator, mas na minha opinião não é, eu acho que a Thaís não é, de que o cara, vou fazer um drogado, aí a pessoa vai, então vou usar droga, fazer uma prostituta, então vou me prostituir, né? Tô indo no extremo, assim, vou fazer não sei o que. Então, assim, entender que a gente está trabalhando aqui no exercício sensorial com imaginação, né? Com circunstâncias imaginárias, não circunstâncias reais. Total. E isso é muito importante, não só para o seu trabalho, como para a sua vida, né? Sim, até porque você pode se prejudicar física e emocionalmente se você quiser fazer de verdade as coisas que são da experiência da personagem. 2, você vai ficar limitado ou limitada em personagens, porque tem coisas que não tem como você fazer. Se seu personagem vive numa era medieval e vai lutar uma batalha, tipo assim, você não tem como ir, entende? E mesmo que você tivesse, você poderia morrer. Então, assim, não seria produtivo. E a ideia é atuar, né? Não é fazer de verdade. Não aí é documentário, não é ficção. Sim, exato. É alcançar verdade. E experienciar em cena de verdade. Não é você precisar fazer de verdade, ou quando vai morrer, exato, Janine, obrigada. Não é você precisar fazer de verdade ou viver de verdade na vida para conseguir alcançar aquela verdade. Não é esse o caminho, não é isso que a gente propõe. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas, acho que não, né? O sensorial seria um estímulo rápido no qual o corpo responde, ok? Tem uma questão com a mente que tenta ser a protagonista no sensorial, sabe? Tipo o Tom, ele foi no sensorial e logo retomou, sabe? Como assim? Eu dei o exemplo do... não, aquilo na verdade foi um exemplo de que o sensorial é possível com qualquer pessoa. Tipo, eu tomei um susto porque, na verdade, foi uma resposta do meu cérebro a um estímulo sensorial que eu recebi. Qual foi o estímulo que eu recebi? A ausência do meu celular. O cérebro respondeu como responderia, tipo, toma, você perdeu o seu celular, toma aqui essa bomba de adrenalina, o desespero, e eu... E aí eu tipo, cara, o celular tá aqui, aí, tá, beleza, eu não tinha perdido meu celular, meu cérebro achou que eu tinha perdido o celular, ele reagiu de acordo com isso, né? Quando a gente vai fazer um exercício sensorial provocado com a imaginação, a gente, primeiro tem o treinamento, né? Com o treinamento isso fica cada vez mais rápido e mais fácil de fazer. Sim. Né? Mas no início é um exercício que demanda tempo, dedicação, de desenvolver as habilidades. A gente vai desenvolvendo sentido por sentido, depois a gente vai misturando e vai ficando cada vez mais complexo. Até chegar num ponto que sim, você consegue, né, com o seu corpo já tendo feito os exercícios de relaxamento, você pode ir ali pro seu canto, tá em cena, né? Você vai pro trabalho, vai entrar em cena, você sabe que você vai entrar em cena já, você vai ali, esquece o que tá rolando no set, o que tá rolando na coxia, se for no palco, vai lá, se conecta e faz seu exercício sensorial que você precisa antes de entrar em cena. E é um treinamento. Assim, eu acho que um dos grandes problemas para se alcançar a verdade em cena e para qualquer exercício de atuação é essa mente racional que fica ali querendo controlar e dominar tudo. Mas quanto mais a gente treina, menos poder sobre a gente ela tem. E mais você consegue dar vazão às coisas que o sensorial vai te mandando do teu inconsciente e do teu subconsciente. E é colocar a concentração. A concentração vai escapar, traz de volta. Meu Deus, tô pensando em não sei o quê, traz de volta. A concentração foi pra quanto que eu tenho que pagar. Deixa eu ver a textura. Meu Deus, mas agora eu tô pensando no que eu vou jantar depois. Pera, deixa eu voltar, deixa eu prestar atenção no cheiro. E quanto mais você treina, menos a mente escapa. Então, é isso. Como fazer durar ou se é pra durar? Não é pra durar. Não é sobre durar. É sobre você entrar em cena com o seu corpo reagindo inconscientemente a essa realidade. Mas uma vez que você tá em cena, é a sua... Da forma como a gente trabalha, né? É a sua experiência em cena com aquele ser humano, reagindo a isso, lutando pelo que você precisa. Mas se em cena você ficar preocupada...
Ai, meu Deus, perdi a minha xícara de chá. Aí você não vai estar reagindo ao outro, você não vai estar presente com o outro. Então não é sobre isso. E o inconsciente tem um poder muito grande sobre a gente. Quando a gente se coloca sensorialmente dentro de uma realidade, o nosso corpo inconscientemente reage a isso de forma verdadeira, em forma de comportamento. Então você deixa de ser uma atriz ou um ator num set pra acertar em cena e passa a ser um ser humano dentro de um lugar real, numa realidade real. Posso já dar o exemplo do Chips? Sim. Por exemplo, é porque o Tomás comanda o roteiro do negócio, entendeu? Porque senão eu vou pra Nárnia e aí depois o Tomás fala, você não falou o que precisava falar. Eu falo, tá bom. Teve uma vez que eu tava fazendo um sensorial e naquele dia eu achei que não tava funcionando. Eu falei, nossa, tô desconcentrada hoje, tô... Sim, sensorialmente eu estava à beira de um rio com um amigo comendo uma batata chips. Fisicamente eu tava no meu quarto. Aí eu tava assim, nossa, não tô no rio, não tô... Tipo, sensorialmente eu tava, tô aqui, mas minha cabeça tava, nossa, não, tô aqui, eu sei que eu tô aqui no quarto, não tá funcionando, não tá não sei o que. Não. Dali a pouco, eu passei a língua no molar pra tirar o grudado da batata chips. A hora que eu... Tipo, foi inconsciente, não é, né? Esse tipo de comportamento é um comportamento inconsciente. Você tá comendo... Eu faço isso muito, se eu tô comendo batata chips, gruda no meu molar, e aí eu... passo a língua pra tirar. E aí eu tava lá racionalmente pensando, nossa, não, hoje eu tô desconcentrada, não sei o que. E aí passei a língua pra tirar. A hora que eu passei a língua pra tirar, eu falei, uau, tá funcionando sim. Porque esse é o objetivo do sensorial. Te colocar comportamentalmente dentro de uma realidade imaginária. Porque emoção é uma consequência. Emoção, ela não é buscável, ela não é controlável, sabe? Então é uma consequência. E o comportamento, ele vem inconscientemente. Então é isso, é pra colocar o corpo. E aí mesmo quando você fala, já perdi, já tô em cena, o sensorial já foi embora, mas seu corpo ainda tá se comportando dentro daquela realidade, entende? É isso. Porque não é questão de durar, né? Não precisa ficar te acompanhando durante a cena inteira, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, é assim que a gente faz, né? Sim. A gente usa o sensorial até o momento de entrar em cena, cara. Entrou em cena, aí é outra coisa. Aí não é mais o sensorial. O sensorial já tá no corpo. E aí é uma coisa que você ganha confiança a partir do momento que você vai praticando, que é, por exemplo, hoje eu entro em cena, no início eu ficava assim, mas será que eu vou perder o trabalho sensorial? Cara, eu nem penso mais, porque eu sei que o sensorial tá presente. Aí depois quando você vai assistir a cena, ou quando você vai falar sobre a cena, alguém fala assim, caraca, rolou isso, né? Nossa, nem pensei, aconteceu porque o sensorial foi feito e o sensorial tá acontecendo, não precisa pensar nisso. E ele tá te fazendo reagir naquele momento durante a cena de formas e a coisas que sem ele você não faria. E que depois que você fala, nossa, é verdade, pô, fiz tal coisa porque me afetou de tal jeito. E aí você começa, né, depois quando a gente começa a pensar sobre, a gente começa a entender, mas que na é um comportamento inconsciente que vem, não é controlado, não é decidir tirar a batata chips do molar, entendeu? Não é isso. Já tá ao vivo, já. Beleza? Se tiver dúvida ainda, manda aí. O que eu ia falar agora? Tá, e aí mais uma coisa sobre essa questão do que é, do que não é, né? Mas mais na parte do que não é, sobre o sensorial, né? O que não é sensorial, né? Porque eu vejo, a gente vê e fala muito, às vezes a gente vê notícia, vê gente falando, né? Tipo, porque fulano, porque isso é um absurdo, porque não funciona, né? E dá uns exemplos, assim, de coisas até meio catastróficas, assim. Então a gente sempre faz questão de dizer o que não é o sensorial. Pra mim, o que eu separei de dizer assim, o que não é sensorial não é viver o personagem 24 horas por dia. O exercício sensorial não é fazer as coisas de verdade, é imaginar, tipo, essas coisas, assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim! Não, total. Tipo, não é você viver o personagem 24 horas por dia, nem você viver na vida real. Até porque eu acho isso uma loucura muito infrutífera. Sim, já inclusive tive professores que falaram, pra você viver o personagem, não sei o que lá. Só que assim, meu personagem cresceu nos anos 50. Eu tô tipo em 2022, no Rio de Janeiro, assim. Como é que eu vou viver o meu personagem, sendo que nada na minha vida está inserido ou tem a ver com a realidade do personagem, entende? E aí, quando você explora essa realidade sensorialmente, você é afetado por ela de forma verdadeira e de forma saudável. Porque você não fica naquela... que, do meu ponto de vista, sei lá, uma loucura, assim, uma viagem desnecessária.
de querer viver de verdade o personagem. Porque eu tô falando isso porque tem uns casos lá nos Estados Unidos de gente que, tipo, abandonou a namorada e foi passar um mês em não sei aonde, trancado não sei o quê, pra viver o personagem. Eu acho legal você ir passar uma semana pra aprender coisas técnicas. Tipo assim, se o seu personagem sabe coisa arco e flecha, vai fazer uma imersão, vai ficar um tempo coisando arco e flecha, já pode, a partir do que você descobriu no sensorial, começar a experienciar a realidade do personagem, de repente se conectar com a realidade do personagem antes de fazer aula de arco e flecha, uns negócios assim, sabe? Mas, tipo assim, abandonar a sua vida pra viver a vida do personagem, isso pra mim não é arte, isso pra mim é fuga. E não é saudável. E não é frutífero como eu vejo o sensorial ser, por exemplo. Essas coisas da ordem do prático são interessantes mesmo. E muitas vezes, né, o arco e flecha eu acho que é até o que a produção provavelmente faria um treinamento com você, né? Sim. Como eu até falei, né, há muito tempo atrás teve uma temporada de Malhação que tinha Kung Fu. E eu lembro que na época a Globo procurou os professores e contratou o meu mestre de Kung Fu para dar aula pro núcleo de Kung Fu dos atores e das atrizes e gravar cenas com eles lá, né? E aí, na época, eu tava na faculdade de Direito, eu nem tava atuando na época, mas aí o Renan falou, pô, Tomás, bora lá. Eu falei, vamos. Então, antes das gravações, tipo, o mestre ia lá, não sei quantas vezes por semana, dar aula pros outros. Os outros estavam treinando Kung Fu. Por quê? Porque eles iam fazer personagens que já eram avançados no Kung Fu. Aí, pô, você vê um cara que nunca lutou Kung Fu e falar, agora dá um soco aqui, pô, vai ficar ridículo, entendeu? Então, o cara tem que treinar, uma coisa da ordem do prático, mas não é, ai, meu Deus, agora eu vou. Agora, uma coisa que nunca fazem... Preparação é pra área jurídica das produções. Não vamos entrar nesse método. O Tomás sofre, porque o Tomás era advogado, né? Então, ele vê as coisas assim. Eu não entendo nada, então pra mim passa batido. Tipo, mandato, falou não sei o quê. Que é advogada também. Deve sofrer que nem eu assistindo cena jurídica em obras audiovisuais. Aí fala, tipo, qualquer coisa e pra mim passa batido. O Tomás quase tem um piripaque. Isso é muito sério, assim, porque, por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma cena que eu tava na faculdade, não tomava café, nunca tinha feito café na vida, e aí eu como personagem tinha que estar passando um café. E aí eu lembro, na época eu cheguei a pensar, falei, peraí, eu preciso aprender a passar café, porque assim, essa pessoa passa café todos os dias. Então ela não vai ficar... por exemplo, pra mim, equilibrar o negocinho do café em cima do negócio era uma questão, entendeu? Não era... Oi, Vips! Não era fluido, assim. Então, e aí, se o espectador vê isso, afasta ele da história. Porque ele fala, não acredito que essa pessoa faz café todo dia, entendeu? A velhinha do jeito... Nunca passou um café na vida. Pronto, acabou, não tá prestando atenção na cena. Não tá prestando atenção na história. É isso. Deixa eu ver, alguém tinha feito uma pergunta aqui. E coisas mais simples do que isso, antes de ir pra pergunta, do tipo, cara, é a sua casa, tem uma cena que você vai trancar a sua casa, você vai abrir a porta da sua casa, bicho, treina antes de abrir, treina no set ali, você vai efetivamente gravar uma cena. Tô falando, isso até aconteceu comigo recentemente, fui gravar, tinha uma cena na quarta temporada de Impuros, eu fui gravar, e aí era assim, é uma cena, eu não vou dar spoiler, mas assim, eu interagi com a casa do meu personagem, e com o portão. Falei, cara, eu vou, em cena, abrir o portão, trancar o portão da minha casa. Eu preciso fazer isso antes, porque senão, claramente, um cara, eu nunca, né, pô, esse cara mora aí, pô, esse cara não sabe nem abrir o portão de casa, tipo, você abre o portão da sua casa sem olhar, sabe, com uma mão, de qualquer jeito, de costas, entendeu? E, por exemplo, chave, isso é muito claro. A gente não precisa olhar pro molho de chaves pra pegar a chave da porta da sua casa quando você tá acostumado com isso. Eu tenho 20 chaves no molho, a Thaís sempre briga comigo, porque eu tenho 20 chaves no meu chaveiro. Eu pego, eu faço assim, sem olhar e fico com a chave de casa na mão, só pelo tato. E aí, você como personagem precisa ter isso concreto pra você também. Você falou disso, eu tinha lembrado de um exemplo muito bom. Lembrei. Duas coisas, na verdade. Quero falar de mim e do Leonardo DiCaprio, porque somos iguais, né? Que foi naquele curta que a gente gravou lá na nossa outra casa. Sim. Que o Tom tava gravando, aí eu cheguei... Aí eu tinha que acender a luz, ou eu tinha que apagar a luz, sei lá. Tinha que acender. Tinha que acender a luz. Aí eu demorei uma eternidade pra acender a luz, porque eu não sabia acender a luz. Porque eu não morava lá ainda, ele que morava lá. Era tipo o começo do nosso relacionamento. Aí eu fiquei 3 horas, eu falei, não, peraí, ele que era o diretor, mas eu já cortei a cena ali, uma coisa que não se faz, a menos que você esteja assim, né, uma pessoa muito íntima.
Aí eu já cortei a cena e falei, não, peraí, deixa eu aprender a acender esse negócio aqui, depois eu venho. Porque assim, ali pronto, nem eu acredito que eu moro naquela casa, entendeu? Como é que o espectador vai acreditar que eu moro naquela casa? E Leonardo DiCaprio, claro, sempre maravilhoso, Foi Apenas um Sonho, ele chega no trabalho, eu nem lembro se ele abre com o pé ou se ele abre com a mão, eu acho que ele abre com o pé. Ele abre a gaveta com o pé, bota os 2 pés assim em cima da gaveta, tipo, ele abriu a gaveta e ele apoia os pés na gaveta, porque se não tivesse aberto ele não conseguiria, né? Aí ele desafrouxa a gravata e tal, não sei o quê. Eu olho pra aquilo, eu falo, cara, esse cara frequenta esse lugar todos os dias há 20 anos. A Meryl Streep, em Pontos de Madison, lá, ela pega as coisas da geladeira, sai sem mão, puf, ela nem olha, ela só dá um chutinho pra trás e fecha a geladeira com o pé, assim. Maravilhoso. É a geladeira que ela usa todo dia, sacou? Sim, essa intimidade com as coisas é muito importante. Já volto. Fica aí, continua. Você não quer que eu vá, Nino? Não, eu vou lá. Só não esquece de explicar que isso que a gente tá falando não é sensorial. É outra coisa. Isso que a gente tá falando não é sensorial. Isso tudo pra dizer, né, que, por exemplo, a gente tava falando que não é sobre você viver, eu acho que eu vou precisar lá, que não é sobre você viver as coisas do personagem na sua vida, né, sobre você experienciar essa realidade sensorialmente, mas que habilidades, coisas que são do cotidiano da personagem, isso é importante você treinar, para que seja do seu cotidiano também, porque não seja uma coisa completamente fora do controle. Peraí, gente. Aquele momento em que a live fica vazia, porque as pessoas vão socorrer um bebê, enfim. Olá, tudo bem? Eu não sou a Thaís e hoje nós vamos falar de... Enfim, gente, brincadeiras à parte, emergências do Benjamin, mas que eu tava falando, acho que a Thaís já falou, né, que não, isso que a gente tava falando não é sensorial, que a gente começou a falar do que não é sensorial e se empolgou, mas para falar de algo também muito importante, que tem a ver, eu acho que tem um vídeo aqui no feed da Thaís que fala sobre a questão do laboratório, né? Tipo, acho que o título é para isso que serve o laboratório. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, que o que a gente considera laboratório é isso, é você pegar coisas da ordem do prático, né? Isso não vai não vai construir seu personagem somente, isso não vai te colocar de verdade em cena, isso sozinho não vai fazer essas coisas, né? Não é suficiente. Mas isso vai limitar o quão de verdade você vai estar em cena, porque é isso, você pode estar lá super conectado com a emoção, você pode estar dentro da circunstância da cena, você pode estar tudo certo, não sei o quê, mas aí você vai abrir a porta da sua casa e você rateia, já, né, tudo aquele trabalho incrível que você fez vai um pouco por água abaixo ali. Tá? E aí, enfim, passando um pouco além disso, acho que tinha uma pergunta, não sei se a Thaís chegou a responder, acho que não. Deixa eu ver aqui. Principal exercício. Sensorial seria o principal exercício para se fazer antes da cena? Sempre fico na dúvida do que realizar. E qual ordem, porque é bastante coisa que temos à disposição. Sim, temos bastantes ferramentas. Assim. O que a gente costuma fazer, o sensorial está presente nesse momento, no que a gente chama do momento anterior, né? Você pegar, por exemplo, você vai se conectar, como a gente faz aqui. A gente, na hora de ir para a cena, a gente já tem toda a análise, a gente sabe o que é a cena, a gente vai fazer o exercício sensorial para se colocar no lugar, sensorialmente no lugar, tá? Então, assim, é um exercício do sensorial, a gente faz exercício de várias coisas, e um dos exercícios sensoriais é do exercício sensorial do lugar. Você vai se colocar no lugar onde você, se você estiver trabalhando personalização, que aí isso é importante dizer, a gente trabalha também aqui no método aqui com personalização e com construção de personagem, através do exercício sensorial, que é uma outra coisa que a gente vai falar hoje aqui. Se você estiver trabalhando personalização, você vai ter aquela necessidade de cena definida, você vai ter uma substituição definida, né? Aquela pessoa de quem você precisa dessa necessidade da sua personagem. E aí você vai se colocar sensorialmente, né? Pelo exercício sensorial, no lugar onde você pessoa, né? Porque você está usando a personalização, mais precisou daquilo que sua personagem precisa em cena na sua vida, né? Então, sei lá, vamos supor que o objetivo, a necessidade de cena seja fazer você me amar. Você vai provavelmente fazer o sensorial do lugar onde você menos se sentiu amado na sua vida e que você mais precisava que aquilo acontecesse com outra pessoa. E aí, muito importante, se você tem uma substituição definida, porque você está trabalhando na personalização, você não vai fazer um exercício sensorial do lugar onde você teve um episódio, uma conversa ou qualquer coisa com aquela pessoa que é a sua substituição. Não é sobre isso. É sempre sobre a necessidade. Então é onde você menos sentiu, onde você menos teve acesso, né, àquilo que você precisa em cena. Se é fazer você me amar, é o lugar onde você se sentiu menos amado no momento que você precisava, por quem você precisava, e aí você vai. Por quê? Porque isso vai te despertar
aquilo que é necessário para você se conectar com a emoção da cena, porque é o lugar onde você teve aquela necessidade, o seu cérebro vai interpretar isso, vai trazer de volta aquilo, e você vai ser movido para entrar em cena. Mas no momento que você entrou em cena, não é mais sobre o sensorial, né? O sensorial ele fica rodando ali em segundo plano, aí você vai trabalhar outras coisas. Quando você faz construção de personagem, aí é mais complexo, é difícil, não tem muito como falar todas as questões que envolvem o momento anterior do personagem, porque aí passa por toda a construção sensorial do personagem que a Thaís ensina, que é você vai lá fazer um exercício de análise de texto que a gente chama das colunas da personagem, você vai construir a personagem com uma série de exercícios sensoriais imaginados. Vai ficar gravado sim, só para avisar, para quem entrou agora, obviamente eu não sou a Thaís, eu sou o Tom, só que o Benjamin precisou de atenção, precisou mamar, e fala, Bia. E aí a Thaís foi lá amamentar o Benjamin. Então, enquanto isso, eu vou continuando aqui, até porque o povo já tá aí, vamos que vamos. Então, assim, o sensorial do personagem, a Thaís já falou em outras lives, acho que a gente vai desviar muito do foco se a gente parar para entrar nisso, mas só para dizer, então você vai fazer toda a construção do passado dessa personagem através do exercício sensorial, onde você não descobre nada, onde você não pensa nada racionalmente, você descobre tudo sobre o personagem. Você vai descobrir desde a infância, você vai começar lá no quarto de infância, você vai passando pela infância, pela juventude, claro, se o seu personagem já tiver passado pela juventude, você vai passando por toda a construção do passado da vida da sua personagem até o momento de iniciar a obra, né? Isso previamente. Depois você vai passar por exercícios sensoriais do seu personagem dentro da obra que você está gravando, e aí vai, isso é muito mais complexo. Então, você vai identificar dentro desse universo qual vai ser o momento anterior que você vai fazer com o exercício sensorial. Mas o mais importante disso tudo é entender que o exercício sensorial que você vai fazer antes de entrar em cena, ele vai estar sempre ligado de alguma forma à sua necessidade na cena. E por que é importante, né, conhecer e dominar esse exercício, né? Por várias razões. Bom, primeiro porque ele é uma grande ferramenta para você estar de verdade em cena. Porque não adianta, como a gente já disse aqui, você querer, por exemplo, atuar uma emoção, puxar uma emoção, fazer, não, acho que meu personagem está triste aqui, eu vou ficar triste, meu Deus do céu. Não, você não vai conseguir fazer isso. No máximo você vai trucar, vai tentar, aí tem gente que fica aí, entra em cena e fica ali tentando puxar uma emoção. No momento que você faz isso, você se fecha no seu mundo, você se fecha para o seu parceiro, para sua parceira de cena, acabou. Você já não está em cena. E aí acontece um fenômeno muito comum, infelizmente, em cena que a gente vê assim, tem 2 atores, 2 atrizes em cena, aí uma pessoa está vivendo uma coisa, a outra está vivendo outra, e ninguém está se comunicando. E a atuação ela é sobre comunicação humana. Quando você vai assistir uma história, tem que assistir uma comunicação acontecendo ali. Se está cada um no seu mundo, vivendo a sua sofrência individual, ninguém se comunica. E aí o público se afasta daquilo, fica aquela coisa esquisita, assim, tipo, um fazendo A, o outro fazendo B, e você não tem um contato ali. Então, não adianta você ficar puxando a emoção, ficar puxando aquilo que você acha que é, dizendo o texto como você imaginou que ele é. Isso na cena é outra história. Então, você só precisa entrar em cena conectado com as circunstâncias da cena. E essa conexão, ela acontece com o exercício sensorial. O exercício sensorial desenvolve imaginação, ele desenvolve a sua crença no imaginário, que é extremamente importante para você atuar, porque se a gente, né, como diziam mais, né, que se atuar, a habilidade de viver verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias, você tem que ser capaz de viver sob circunstâncias imaginárias. Se você não tiver poder, né, desenvolvido o poder da sua imaginação para te colocar em cena, você não vai conseguir estar em cena, pelo menos não da forma como a gente acredita e entende que é a atuação. E aí você simplesmente vai ficar nesse lugar da forma, né? Isso é uma coisa que já foi vista lá, o Stanislavski lá atrás chamava, se não me engano, de atuação mecânica, né? Aquela atuação mecânica, eu tô ali, né, interpretando, fazendo um jeito, fazendo um tipão, eu tô fazendo raiva e o cara fica aqui. E não é sobre isso. É sobre comunicação, é sobre afetar o outro, é sobre ser afetado pelo outro, dentro das circunstâncias da cena. E como é que você vai saber que circunstâncias são essas? Fazendo análise de texto, né? A gente tem várias coisas a serem analisadas no texto. Uma delas é a necessidade de cena, aquilo que a nossa personagem precisa em cena, aquilo que ela está buscando, né? A gente ainda faz uma separação entre necessidade de cena e objetivo, né? Você tem aquilo que é da ordem da necessidade, que é inconsciente da personagem, aquilo que ela precisa inconscientemente, que é o que é mais forte,
né? E aquilo que ela está de fato fazendo em cena, né? Que seria ali o objetivo, né? Às vezes eu tô em cena ali, claramente, sei lá, tô fazendo a pessoa fazendo meu filho guardar as coisas dele, mas a necessidade é outra, talvez uma necessidade ali de fazer você me respeitar, uma coisa que é mais inconsciente. E é com essa necessidade que você vai trabalhar, é ela que vai estar sempre guiando o seu exercício sensorial para se colocar nas circunstâncias da cena. E a Thaís já está voltando aqui, para a minha sorte, porque do nada eu comecei a fazer a live sozinho. Para quem chegou depois, a Thaís foi amamentar o Benjamin no meio de emergência e já está chegando aqui. Eu já estava entrando no porquê é importante conhecer e dominar o exercício sensorial. Falando um pouco disso, mas eu prefiro que você fale sobre isso. Que o povo veio aqui para te ver, não veio aqui para me ver. Não, veio aqui para ver a gente conversar sobre a atuação. Não veio para me ouvir palestrar. É verdade. Onde é que você tá? Eu tava falando um pouco... Tudo errado. Tudo errado, não sei. Desculpa, gente, esquece tudo que eu falei, eu tô todo errado aqui. Não, eu tava falando da questão do exercício sensorial, que é importante para entrar em cena, que é aquilo que a gente vai se conectar com a necessidade e tudo mais. Falei um pouquinho de personalização, um pouquinho de construção de personagem. Mas agora era sobre a importância de dominar e conhecer o exercício sensorial, que é uma grande ferramenta para se colocar nas circunstâncias imaginárias. Estava explicando um pouco sobre isso. É uma grande ferramenta para se colocar nas circunstâncias imaginárias. É uma ferramenta que desenvolve a nossa imaginação. É uma ferramenta que desenvolve nossa criatividade. Muito, isso é importante, não falei isso. Muito. Às vezes as pessoas vêm, porque eu não sou criativa. Eu pesquisava no Google como ser criativa, juro pra vocês. Porque isso era um desespero, assim, pra mim. Às vezes eu via algumas pessoas fazerem umas coisas em cena, assim, que eu achava geniais. Aí eu ficava, como é que tem essas ideias geniais, sabe? Eu não sabia ter essas ideias geniais. E quando você começa a explorar sensorialmente as coisas acontecem. Assim, as coisas vêm, não é uma criatividade... como é que chama? Tipo, forçada, não é uma artificial, né? Criatividade intencional, sabe? Tipo, quero ser genial, então vou fazer tal coisa para ser genial. Não, às vezes é muito simples, mas é genial, porque é verdade, sabe? Mesmo sendo tão simples. Então, criatividade, imaginação, a crença no imaginário. Eu falei um pouco Muito a crença no imaginário. Comportamento inconsciente também. Comportamento inconsciente é a grande virada, assim. O mau ator dá o texto. O bom ator dá texto e subtexto. Travou, senhora? Travei porque eu não falei o que é de um professor do Strasberg. Eu sempre costumo falar isso, dizendo isso é uma frase de um professor do Strasberg. O mau ator dá o texto. O bom ator dá texto e subtexto. O ator foda dá texto, subtexto, comportamento. E esse comportamento, ele é inconsciente. Comportamento não é uma coisa consciente. Eu não escolho ter comportamento. Tipo, sei lá, eu fiz alguma coisa aqui agora que... Reparei depois. Eu fiz uma coisa assim com a boca. Isso é comportamento, entende? Por exemplo, Tom tira a aliança dele o tempo inteiro. Isso é comportamento, entendeu? Sempre cai. Muitas vezes vai cair num buraquinho. Ele tira e ele fica brincando. Isso é comportamento. E esse comportamento vem de uma história de vida, vem de um passado que te faz agir dessa forma. E não é uma decisão, entende? Se eu decido fazer isso em cena, eu vejo que foi decidido. Às vezes isso acontece, da pessoa fazer tal, não sei o que, e tá com alguma marca, eu falo, cara, tira isso, porque não tá... Tô vendo que tá marcado, entendeu? E claro, a gente tem que saber seguir marcas, né, quando é marca, mas é você encontrar motivação pra fazer aquilo. É diferente de, descobrir uma coisa que eu acho que vai ser interessante e todos os dias eu faço porque eu acho que esse comportamento é interessante. Na verdade, não é um comportamento inconsciente, né? Quando você se coloca sensorialmente dentro de uma realidade, ela te afeta comportamentalmente, inconscientemente falando. Tipo, a batata chips. A live vai ficar gravada assim. O que mais? E corpo na realidade, não na cena. É muito doido. Se a pessoa faz sensorial do lugar que mais desperta nela aquela necessidade, antes de entrar em cena, ela entra em cena ser humano dentro de uma realidade. Se a pessoa não faz o lugar,
ela, mesmo que ela esteja super de verdade, que não sei o que, que nananã, tem um lado ali que eu vejo no comportamento, porque o comportamento não é de um ser humano num lugar. O comportamento é de um ator ou uma atriz querendo acertar. Um ator ou uma atriz em cena, sabe? Então, isso faz muita diferença. Sensorial alguém falou, super ansiosa pra aprender o sensorial. Gente, sensorial é vida. Além de ser delicioso, eu acho delicioso. Às vezes no começo as pessoas ficam meio entediadas, ficam meio... Ai, nossa. É porque no começo é difícil. Não é difícil, é que no começo ainda não tem treinamento. Então, assim, tudo vem devagar. Tudo... Mas, cara, quando vira a chave, quando você começa a experienciar as coisas muito doidas, é muito legal. Assim. Aí fica divertido. Eu assim. amo sensorial. Amo. Você fica lá, tipo, caraca, o que será que vem agora? E tal. Sim. É gostoso de fazer. Acho que dá exemplo agora, né? Começa você. Acabou já. Quer que eu pegue mais? O meu acabou também, vou pegar. Entendi, eu vou dando exemplo, você vai me ouvindo aí, né? Hoje a Thaís vai me largar sozinho aqui, ó. Gente, agora que tem um Tomás aqui, ó, vou me aposentar. Meu Deus. Não, a gente falou, né? Café, então assim, é um negócio assim. Então, tomando café, vocês estão aqui em casa, sejam bem-vindos. Não, então assim, eu ia dar o exemplo, né? Eu já tinha falado um pouco aqui de Impuros, né? Impuros é uma série muito massa, eu pelo menos acho incrível. Da Star Plus, agora, né? Foi da Fox, passou pro Star Plus, tem na Amazon Prime as 2 primeiras temporadas, se eu não me engano. E é uma série brasileira muito, muito maneira. Muito maneira. E eu já era fã da série, e aí eu recebi um teste pra fazer uma participação no primeiro episódio da 4ª temporada. Que maluco, falei, fazer e tal. E aí eu falei, Thaís, me prepara aí, né? A gente tem que ter alguma vantagem, né? Tá, companheira. Alguma? Essa é a única vantagem, tem várias vantagens. Essa é a vantagem da ordem prática, entendeu? E aí eu falei, não, prepara aqui, vamos lá. E tinha pouco tempo pra variar, né? Então vamos fazer e tal. Não, e assim, o sensorial, a gente acabou fazendo um exercício no teste, que a gente pegou ali foi de um dia pro outro, né? Não teve tempo pra nada, não foi isso, meu irmão? Não lembro mais. dia, eu acho. Era uma coisa assim, pro mesmo dia e a gente... Você tinha que gravar no mesmo dia, porque tinha que gravar no dia que enviar, acho que no dia seguinte de manhã. Tinha que enviar no dia seguinte até meio-dia, uma coisa assim, e assim, a nossa hora de trabalhar é depois que o Benjamin dorme, né? Então foi o que deu pra fazer. Tinha que gravar, tinha que preparar, gravar e editar entre 8 da noite e 1 da manhã, né? Que a gente precisa dormir também. Desculpa. E aí... A Thaís falou, não, vamos tentar aqui, vamos fazer... Foi mesmo, entre 8 da noite e 1 da manhã é ótimo, eu dava aula até às 11. Então, foi tarde. Assim. Aí ela me passou antes da aula algumas coisas pra fazer, pra preparar, fiz análise de texto, fui ver necessidade, todas as coisas que tem que ver e tal. Cara, mas aí depois de fazer sensorial, assim, pra me conectar com as circunstâncias da cena. E... Enfim, como a cena não foi ao ar ainda, não posso dar detalhes da cena em si, mas era uma cena muito pesada, assim, a cena do teste, que depois E de muito medo. De muito medo, assim. Então a gente foi sensorial, para conectar com as circunstâncias da cena, mas principalmente como eu acabei usando... Tipo, uma necessidade de sobrevivência. Eu acabei usando personalização pro teste, então eu fui para uma parte de sobrevivência, de medo orgânico meu, Tomás, né? E fiz o sensorial e foi... Cara, foi tudo, assim, de potência pro teste, assim. E é uma coisa que antes de estudar, eu lembro da sua mãe assistindo o teste. Nossa, e como é que você conseguiu chorar? Mães, não faça isso com nossos filhos. O quê? Me respeito. E foi assim, foi muito potente. E não tinha nada a ver com chorar. Assim, chorar não era uma questão. Até tava na rubrica, né? Tinha na rubrica que dizia que eu chorava, mas assim, não era uma questão. Assim, isso é uma coisa que a gente já aboliu da ideia de ler rubrica. Então eu falei, não, cara, vamos conectar com a circunstância. O choro acabou acontecendo. E foi ótimo que aconteceu e tal, mas não era o cerne da questão ali. Mas tudo aquilo ficou vivo no corpo. O teste, cara, ficou muito bom, assim. E eu lembro que antes, assim, de estudar tudo isso, de me preparar, principalmente com a Thaís, assim, de fazer as coisas que a Thaís ensina, eu acho que eu nunca tinha gostado de um teste meu, assim, de uma coisa minha. Assim, não sabia. Não sabia, eu nunca te falei isso. Desculpa, tô falando agora, então. Não. Não, nunca tinha gostado. Nunca tinha assistido um teste e falado, porra, esse teste ficou maneiro, e vou pegar esse negócio. Não. E eu gostei muito, assim, mas aí eu fiquei tipo, não, tá, tudo bem, é teste, não sei o quê. Isso é muito bom. Tem uma aluna que essa semana me mandou um áudio, logo depois do teste. Falou, Thaís,
Se eu vou passar, eu não sei. Mas eu mandei muito bem. Se eu não passar, é por, assim, razões outras que não sobre o meu trabalho. Tipo assim, se eu não passar, não tem a ver com o meu trabalho. Porque eu mandei muito bem. Tipo isso. Isso é maravilhoso. E era presencial. Tipo, você sair de um teste... Você sair de um teste assim... É muito bom. Foda. E eu fiquei muito satisfeito. Fiquei muito feliz, assim. E aí, cara, aí eu fiquei sabendo que passei, eu falei, pai, eu fiquei louco, né? Eu falei, caralho, mas isso aqui. E aí veio. Pra não dar ruim, exatamente, Janine. E aí veio a notícia que eu passei. Eu fiquei muito feliz e em seguida eu falei assim, fudeu. Agora eu vou ter que gravar de verdade. Agora eu tenho que gravar de verdade aquela cena num set, não sei o que, meu Deus. Aí eu recebi o roteiro e tal, tipo. Ficou desesperado? Tinha várias outras cenas aí naquela, personagem muito maneiro, eu me amarrei no personagem, assim. E aquela cena específica era muito tensa, né? E aí, só que aí, pra gravação, a gente fez construção de personagem. Que aí eu tive tempo, falei, não, agora eu vou fazer... Aí fiz, assim, foi incrível essa construção de personagem sensorial. Mas assim, que eu queria, só pra não perder muito tempo pra falar de sensorial, cara, eu cheguei lá no dia pra gravar e assim, cara, o set muito corrido, assim, tipo, um cronograma muito apertado, uma série muito complexa, muito bem feita. E todo mundo já num ritmo de gravação, acho que eles estão há 4, 5 anos gravando. Então, assim, tem toda uma energia ali, um entrosamento entre a equipe e o elenco, né? E o elenco fixo. Quando você chega a fazer uma participação, cara, é complicado você chegar na energia da galera, né? E você ainda não sabe como as coisas funcionam, né? Então você não sabe quanto tempo você vai ter pra se preparar, você não sabe como é que vai ser, você não sabe se vão te falar que... Por exemplo, em Hong Kong, sempre falavam pra mim e pra Raíssa, half an hour, meia hora. Quando é que a gente vai gravar? Daqui meia hora. Às vezes passava 2 horas, às vezes passava 5 minutos, mas a resposta era sempre daqui meia hora. E aí, se você já tá acostumado com isso, você já vai entendendo ali como é que funciona, né? E já sabe quando se preparar, enfim. Total, assim. Daí, primeiro eu fui gravar uma cena que era bem mais tranquila, que era a cena que eu falei de abrir a porta da minha própria casa, assim. E era só essa no dia. Eu falei, não, demorou, já vou sentir o set. Aí lembro que eu voltei pra casa e falei, Thaís, ferrou. O ritmo é absurdo de gravação, a galera grava na pauleira, não tem tempo de nada. Eu falei, vambora. Aí eu falei, não, mas vamos lá, né? Vou confiar. Então, cara, eu fiz o trabalho antes, eu fiz toda a construção do personagem, eu tinha todo aquele personagem dentro de mim, assim, dava muito. Isso é muito importante, essa preparação. E o sensorial foi fundamental pra isso, porque toda a construção do personagem foi sensorial. E tudo que eu tinha pra usar ali antes de entrar em cena era o sensorial, né? Então lá no dia eu fiz o relaxamento, sempre tem que fazer o relaxamento ativo, fiz o relaxamento ativo, tava já tranquilo, falei, bom, e eu já sabia, né, já tinha mapeado com a Thaís os sensoriais que eu ia fazer. Quando chegou pra gravar a cena, cara, o set estava atrasado, aí não ia gravar a cena. Aí não, agora vamos gravar a cena. Então mas vai trocar de roupa. Aí me levaram pra trocar de roupa. Aí eu fui trocar de roupa lá do lado do set mesmo. Aí daqui a pouco batem na cabine e falam, não trocar de roupa não, que a gente vai gravar a outra cena. Aí eu começo a destrocar de roupa. Aí alguém diz, não, porra, é pra trocar de roupa assim. Eu falei, caralho, trocar de roupa. E nesse trocar de aí, tipo, pra fazer a cena mais tensa que eu já fiz na minha vida num set de filmagem, assim, e a galera debatendo, e aí, tipo, eu de calça, com a braguilha aberta, sem camisa, e as pessoas debatendo se era pra trocar de roupa ou não. E ele precisando se concentrar. E eu precisando me concentrar, porque eu ia gravar uma cena sinistra. E eu não sabia se eu me concentrava numa cena ou numa cena ou na outra. Né? Que se dane o seu trabalho. Se vira aí, irmão. E set é assim. Isso não é uma crítica à produção, tá? Não, isso é a loucura que assim. Porque é isso, cara. Set funciona assim. Agora eu tô dando risada, foi super legal, puta experiência. Na hora eu tava assim, eu queria matar. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ficar pelado aqui, eu não vou trocar de roupa, né? E aí eu falei, não, beleza. Aí, não, você vai gravar a cena tal. E eu falei, caraca, eu vou gravar a tal da cena. Beleza. Aí nisso eu já tava meio abalado. Mas eu falei, não. Aí, pô, né, afirmações, né, que tem espaço. Falei, não, tranquilo aqui. Eu faço afirmação. Volta pro relaxamento, solta som. Também não quero saber. Ficaram debatendo na minha frente e começa, na cara de todo mundo. Que se dane. Se me achar maluca, solta som, relaxei, então tranquilo. Aí saio da cabine assim, tipo, não, agora você tem que ir pra lá. Eu começo a andar, enquanto eu tô andando, já vi um maluco do mato, que a gente tava gravando num descampado. Toma aqui, cara. Quando eu chego no set, eu pensei, não, beleza, chegar lá, vou pedir 5 minutos. Pô, gasto 5 minutos por dia, vamos me concentrar. Quando eu chego lá, irmão, a luz já tá montada, tá tudo pronto, só falta, chegou, bora. Tipo assim, só falta dar o ação, tá ligado? Eu falei, mano, não tem como. Me botou num lugar ali, eu olhei e falei, não, beleza. Aí os caras estavam. Aí, cara, enquanto eles faziam assim, o último ajuste do tipo assim, tico-tico. Eu ainda cheguei e falei assim, não, já tô 5 minutos, já tô fingindo que não ouviu, procurando não ser grosseiro comigo e dizer que não.
Aí eu falei, caraca, demorou. Fingiu que não ouviu, muito bom. Aí eu falei, não, que se dane, não, que se dane o mundo. Aquele caos do set, assim, eu tinha um objeto de cena, assim, eu me agarrei naquele objeto de cena ali, botei a cabeça e falei, enquanto ele não falar ação, o tempo é meu. E eu aqui, ó, sensorial. E a galera, e eu... Foi assim, sei lá, 15 segundos, de repente tudo ficou em silêncio, eu falei, agora vai vir. Eu aqui, ação. E aí eu comecei a... Aí vai, cara. Aí foi, porque aí também já não é mais ação. Aí eu falei, não, agora é repetição. Agora eu tô em cena. Agora o que o outro fizer comigo, eu respondo. Mas assim, não foi só o sensorial da hora, né? Teve todo o exercício sensorial de ensaio que aconteceu. Meu pai do céu, que adrenalina. Porra, nem fala. Tipo assim, teve todo... E é por isso que o exercício sensorial é tão importante. Ele foi importante pro teste, ele foi importante na preparação, tanto na construção do personagem quanto no ensaio, né? O exercício sensorial na hora do ensaio, porque o sensorial ele funciona em várias fases, né? Sim, a gente nunca vai fazer um sensorial pra entrar em cena que a gente nunca fez na vida, entendeu? Então, você já fez aquilo, você já testou, pô, me colocou na realidade da cena, é isso daqui que mais me desperta aquela necessidade, ou não, esse daqui não é, então vou testar outro. Você nunca vai, tipo, vou entrar em cena agora e decido agora qual é o sensorial que eu vou usar, né? Não é assim. Total, não cheguei, eu consegui fazer isso porque eu já tinha feito aquele sensorial, tipo, eu já sabia mais ou menos pra onde ir e o que fazer, então eu consegui fazer ali, e entrou em cena e foi assim, cara, e aí foi. E eu lembro que acabou a cena, eu tipo... Aí o ator velhinho ajuda a levantar e vem o diretor, o diretor empolgado, muito maneiro, vamos fazer outro agora aqui, outro ângulo. Cara, foi assim, a gente gravou acho que uns 7 takes, eu acho, só que, não, 7 takes não, 7 planos, foi um take pra cada plano. Porque era pra ser ali um negócio, cara, o diretor se empolgou, chamou o marcador, não, bota o negócio ali, e aí a cena cresceu, cara, foi mais fala, mais ação do que era pra ter, porque a cena aconteceu, assim, tipo, então, ela tem isso, porque né? Porque você tava reagindo ao que estavam te dando. Exatamente, porque cresceu por quê? Porque o cara me dava coisa e eu reagia de acordo com o que tava acontecendo. Sim. E aí, mas não tava exatamente assim no roteiro, aí, claro, tem 2 fatores. Primeiro, o roteirista e diretor. O diretor é também um dos roteiristas, ele inventa coisa na hora, porque como ele é roteirista para fazer, então assim, ele tá aberto a novas construções, e o que eu fiz servia a história, porque foi a partir do que o outro fez comigo em cena, então, pô, o diretor assistiu, foi de verdade, ele curtiu, vamos manter, vamos fazer só de outro ângulo, então assim, a cena, o primeiro take teve coisas novas que ficaram até o final da cena, então assim... Só uma coisa importante de dizer a partir disso. Que às vezes as pessoas ficam com medo de propor, né? Só que a palavra propor é a 4ª temporada. O primeiro episódio da 4ª temporada. A palavra propor traz uma coisa de eu proponho uma coisa consciente. Quando você tá treinada no exercício da repetição, por exemplo, você reage. E é mais forte que você. Você reage dentro das circunstâncias e ponto final, entendeu? Então não foi que você propôs coisas diferentes. Se eu chegasse pro diretor... Você reagiu. O que você acha da gente fazer aqui? Não, cara, faz como tá escrito que a gente não tem tempo. Exato, só que aí você reagiu ao que foi dado e tava de verdade, né? Você tava fazendo aquilo de verdade, aí pronto, o diretor adorou. Porque as pessoas iam me perguntar, mas e se a direção não gostar? Nunca vi a direção não gostar de uma reação que era verdadeira. Mesmo que não tivesse. No máximo ele vai dizer, pô, cara, ficou maneiro, mas não rola por causa disso. Ou não rola porque não tem tempo, porque a gente tem que editar. Aí tudo pronto. bem. Aí você volta e não faz, entendeu? Problema nenhum. Take 2, ó, agora vamos fazer mais uma, agora não faz isso não. Para ter opção. O cara também vai ser, né? Vai por aí. Sim. Pois, então o sensorial ali ele foi muito importante pra tudo, desde o ensaio, a preparação, quanto ali na hora pra entrar em cena, né? Até o momento do ação. Aí depois do ação já não era mais o sensorial. Aí é outra ferramenta. Sim. Eu já me pedi, quer dar um exemplo? Não, eu ia dar o exemplo... de Hong Kong, né? Em dezembro de 2020, eu fui pra Hong Kong com a Raíssa Bratilieri, que a gente preparei ela pra um teste e tal. Ela passou no teste, né, pro filme Modelizer, que deve estar pra estrear. Tá pra estrear uns 6 meses, não sei quando é que vai estrear esse negócio. Toda vez que a gente pergunta, daqui 2 meses. Nisso half an hour. Já foi uns 6. E aí tinha uma cena que era ela jantando com uma pessoa, só que a razão pela qual ela, personagem, tinha decidido ir jantar com aquela pessoa era a irmã dela da vida da personagem. Porque ela fez função. É importante dizer. Ela fez sensorial da vida do personagem. No filme, nem sei se a personagem tem irmã, nem lembro. Tipo assim, acho que tem irmãos, mas talvez só uns.
Não, acho que tem irmã também. Mas enfim. Não aparece no filme, não é relevante. Não aparece no filme, não, sim, foi a descoberta dela sensorial, não foi coisa, né, informação dada pelo roteiro e tudo mais. E aí, a razão pela qual ela tinha ido naquele jantar era por conta da irmã que tava no Brasil. A irmã nem tava em Hong Kong, né? E aí, antes de entrar em cena, a gente fez antes, tá? A gente se coloca no lugar e tal, mas entre um take e outro, ela só dava a mão, sensorialmente, claro, pra irmãzinha dela. Era uma irmã criança, aí ela dava a mão pra essa irmã, sentia a textura da mão, a temperatura da mão, fazia carinho na mão. Só de pegar na mão da irmã, aquilo ali já colocava ela na necessidade da cena. E é isso, sensorial é uma ferramenta, assim, incrível. Aí eu falei pra eles como é que funciona o sensorial, o momento anterior de personalização, e do personagem eu falei que é mais complexo, vai depender da construção, vai depender da história que você descobriu do seu personagem. Por exemplo, aí era pegar na mão da irmã, né? Não era um lugar, né? Porque eu falei, não, mas ela fez lugar antes. A gente sempre faz lugar. Ela fez lugar antes, mas entre takes, às vezes a gente não tem, tipo assim... Não dá tempo de voltar pro lugar, né? assim, cortou aí, né? Antes do primeiro take, você tem um tempinho maior, normalmente, né? Não é sempre. A não sei que você esteja gravando. Normalmente você tem um tempinho maior. Mas entre takes, era tipo, vamos de novo. Ali, às vezes, só posição, pegava na mão e ação. E era isso. No Impuros ali, como eu vi que não tinha tempo, eu coloquei no lugar só visualmente. Foi tipo, eu cheguei ali pro lado e falei, tô no lugar, porque tem vários sentidos, né? Visualmente, tocar em alguma coisa do lugar, sentir um cheiro do lugar. Não, eu só fui pro visual. É ótimo, eu me botei visualmente, falei, beleza, já tô aqui, aí eu fui pra coisa que eu precisava mais do personagem mais importante ali e tal. Isso é ótimo. Isso é uma ótima estratégia, né? Se você tá com pouco tempo ali, mas ainda assim se coloca sensorialmente de alguma forma. Sim. Lugar, eu só não explorei mais lugar, eu me botei só visualmente. E tudo bem também, porque não precisa. Você precisa estar na realidade do lugar. Assim, a gente de praxe passa pelos 5 sentidos, mas a realidade real você lida com ela como dá ali no momento, né? Não é o mundo ideal. Não tem o mundo ideal. Bom, aí não sei, né? Se a gente ia pensar na questão O quê? de falar sobre objeção. Sobre o quê? Eu não entendi. As pessoas às vezes falam sobre isso, né? Se faz mal pra saúde mental. Eu acho que as pessoas falam mais que faz mal pra saúde mental a coisa da personalização. De você ficar usando coisas da sua vida e tudo mais. O sensorial, ele é uma ferramenta que você pode usar pra personalização ou que você pode usar pra construção de personagem, né? Então, enfim, memória sensorial não faz mal. Muito pelo contrário, te preserva. Porque você não precisa... É tudo imaginário. E eu também não acho que nem na personalização faz mal, enfim, da forma. Eu entendo o potencial de fazer mal quando feito de maneira irresponsável. E em situações abusivas ou desrespeitosas, mas assim, da forma como a gente aplica, nunca ninguém reclamou. Muito pelo contrário, todo mundo sempre fala o quanto é curativo e o quanto ajuda na própria vida, enfim. E você sempre orienta, né? Tipo, já fazer... respeitar os seus limites, né? Você sabe até onde vai. Tipo, não precisa... Essa coisa que as pessoas, às vezes, têm um pouco no lugar do fetiche, né? De, eu preciso sofrer. Não, você não tem que sofrer. O trabalho não é pra ser sofrido, é pra ser, divertido. Não divertido. Não, vou ter que dar risada. Não é divertido. Tipo assim, você tem que sair feliz com o seu trabalho. Mesmo que você tenha feito uma cena emocionalmente desafiadora, entendeu? E não sair sofrendo. Tipo, não. Assim, não interessa a razão. Às vezes as pessoas saem sofrendo cena. Por quê? Ficaram muito insatisfeitas com a própria cena, então é aí que as ferramentas que a gente usa também é pra isso, porque não é pra ser sofrido, entende? Não é pra gente sair sofrendo, é pra gente sair feliz, é pra gente se divertir com o processo. Vai ficar salvo assim. E às vezes as pessoas acessam coisas, já me falaram, né? Nunca aconteceu em aula, porque bato muito nessa tecla, mas já me falaram de pessoas que conhecem. Uma aluna falou recentemente, porque uma amiga minha fez um sensorial lá, e aí ela fez um sensorial numa aula, e aí ela saiu chorando e não conseguiu fazer a cena, e não sei o quê, porque tava chorando muito. Tipo assim, porque acessou coisa que não tava pronta pra acessar. Não é pra acessar coisa que não tá pronta pra acessar, entendeu? Se é desafiador pra você e você ainda não quer olhar pra isso, não olha. Você tem uma vida inteira se for personalização, né? E você tem, tipo, todo o processo de construção de personagem se você não quiser usar suas coisas pessoais. Então esquece tua vida e vamos pro personagem, essa coisa. Sim, e aí quando você se utiliza de coisas das quais você tem condições de lidar,
Você sai de cena feliz e satisfeito pra caralho com o seu trabalho, sabe? Com o seu processo. E se diverte mesmo que o personagem esteja sofrendo, entende? Porque você vai sofrer de verdade, mas quando você sai, você vai falar, caraca, sofri de verdade, não era de verdade, tipo. E a gente fica feliz, então isso é, enfim, total, maravilhoso. Sim. Meu personagem Plus, eu poderia ter saído destruído, né? Total. Às vezes sair amarradão. Não, virado, eu quero fazer mais. Foi. Que mais? Bom, agora mais também na ordem do prático, né? Onde você acha que as pessoas mais erram tentando alcançar a verdade em cena? Onde as pessoas mais erram tentando alcançar a verdade em cena? Fazendo o que planejou no dia anterior ou na semana passada, ou não sei o que. Tipo assim, tive uma ideia pra cena e eu acho que tal coisa pra cena é a mais criativa, tipo eu na faculdade pesquisando como ser criativa e ter ideias geniais pra cena, e aí vai pra cena pra executar isso. Tipo, não se alcança a verdade em cena assim. Essa é uma forma bem equivocada de tentar fazer de verdade. Porque pra definir as coisas. Você não tem como estar de verdade agora se você decidiu como você vai. É importante falar do como. Porque, assim, às vezes você vai ter que fazer as coisas. Porque tem marca. Só que a questão é como. Tá na marca que é pra eu rir. Tá, você vai rir. Só que não é porque tá na marca que você vai rir, que se você riu da primeira vez, que todas as vezes vai funcionar. Você ri desse jeito, entende? Você não pode querer fazer as coisas como você fez de outra vez que funcionou. A cena, ela sempre acontece no momento presente. Então eu tenho que estar aberta pra reagir a isso e fazer como estiver me afetando agora. Independente de ser marca ou não. Acho que é questão da emoção também, né? Emoção, querer alcançar a emoção da cena também não funciona. Também não da forma como costumam ter, que é a emoção, né? Porque a gente já falou aqui, você já falou aqui sobre como alcançar a emoção da cena, né? Que não tá ligado a buscar a emoção em si. A gente falou um pouco no início da live também. Está ligado à ação e à busca pela necessidade, a emoção é uma consequência, né? Você alcança a emoção não buscando a emoção. Olha aí. Acho que é mais ou menos paradoxo. Paradoxo. Que é a mesma coisa da atuação. Quanto mais a gente tenta atuar bem, pior a gente atua. Quanto mais a gente fala, foda-se, vou me divertir aqui, claro, já tendo feito todo o trabalho, né? Não é chegar do nada e tipo, vou me divertir. Mas funciona. Nunca fui tão feliz na minha vida. Nova vocação de atuação. Com suas aulas. Que coisa fofa. Obrigada, querido. É o Rafa? Que é o Rafa? Eu acho que é o Rafa. Não sei se é o Rafa. Não sei se eu tô na dúvida qual o Rafa que é. Muitos Rafas na vida. É isso. E no exercício sensorial? Onde você acha que as pessoas que praticam o exercício sensorial mais erram? Querer lembrar. Então, tipo, por exemplo, o primeiro exercício que a gente faz é o da bebida do café da manhã. Aí você pega a sua xícara imaginária da bebida do café da manhã, aí ao invés de explorar esse objeto agora, eu fico tentando lembrar. Então, ao invés de estar aqui com a minha xícara, eu tô aqui. Dentro da cabeça. Ou, ficar dentro da cabeça. Então, por exemplo, às vezes eu falo, olha o que tem à sua direita. Aí a pessoa fica assim. Como é que você vai olhar porque tem à sua direita sem virar a cabeça, entendeu? Tipo, você tem que olhar, mesmo que você esteja fazendo um exercício de olhos fechados, você tem que olhar para a sua direita. Você tem, exato, o seu corpo fisicamente tem que estar fazendo tudo aquilo que você está explorando nessa realidade sensorial. O sensorial ele não acontece dentro da sua cabeça, ele acontece externo, é fora de você. Outro grande erro no exercício sensorial é querer alcançar emoções no exercício sensorial. Porque lembra, a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Então, o exercício... nós somos nosso próprio instrumento. Então, assim, tem dia que você tá de bem com a vida. Tem dia que você tá chateado com alguma coisa. Tem dia que você tá não sei o quê. Por consequência, o sensorial cada dia vai te afetar de uma forma diferente. E aí, se você entra no sensorial hoje, querendo ser afetado emocionalmente da forma como foi afetada ontem... Repetir, né? Ontem eu fiquei... Isso aqui funcionou, me deixou com raiva. Então hoje eu vou fazer exatamente isso pra ficar com raiva de novo, porque eu achei que ficou legal.
Não vai rolar. Não vai rolar. É isso. Porque, que é uma coisa que a gente, não sei se a gente falou no início, mas repetindo agora, a gente falou do negócio do sistema límbico, porque, na verdade, a resposta emocional ela é inconsciente. Ela é um mecanismo de defesa, é um mecanismo do seu cérebro para lidar com as coisas do mundo exterior. Então, isso já responde as duas questões. Primeiro, o estímulo sensorial precisa ser externo, não pode ser interno. Não pode estar na imaginar, eu vou imaginar, e aí imaginando eu vou ficar triste. Não, cara. Não serve só pensar. Então, assim, se a realidade que você vai colocar o lugar é um lugar que está muito frio, você tem que colocar o estímulo do frio na sua pele, no sentido do tato, porque se você só ficar imaginando frio não vai resolver, porque o seu cérebro lá, o sistema de emoções, o seu cérebro só vai ser disparado se ele receber um estímulo externo, porque é assim que ele funciona. Não, mas eu vou usar, mas como não vai ser? Porque eu estou fazendo com a minha imaginação. Sim, mas você não vai imaginar no etéreo aqui. Você vai imaginar aqui o frio encostando na pele. O seu pé tocando na neve, Tipo assim, eu tô encostando na bola de neve, minha mão tá gelando porque a neve tá aqui, eu tô passando o dedo aqui, eu vou botar a língua no Você enxerga o freezer em volta de você, se você estiver num freezer. E aí o seu cérebro, como ele é incapaz de separar a realidade da imaginação, à medida que quando você conseguir colocar, você vai se concentrar tanto naquilo, aquilo vai tanto assim que o seu cérebro vai, opa, isso está acontecendo. Aí vai o tálamo, muito louco, vai falar assim, opa, isso aqui é frio extremo, perigo. O sistema límbico deu ruim, o sistema límbico fala, meu Deus, é frio, solta adrenalina, esquenta o corpo. Aí teu corpo começa a reagir àquele frio. Sim. Aí começa a ficar... Mas assim... Teve um aluno... Né? Veio do estímulo externo, imaginário, mas é um estímulo imaginário externo. Sim. Teve um aluno uma vez que eu tava dando um workshop num lugar que ele tava sentado bem de frente pro ar-condicionado e ele tava fazendo os tecidos. Aí, ele tava com frio nas pernas. Aí ele falou depois, né, que ele fez o exercício, que ele botou o tecido em uma das pernas e ele ficou com frio só em uma. Só em uma das pernas, o frio da perna que tava com o tecido passou. Achei muito bom. Maravilha. É isso. Assim. E a parte da emoção é por quê? Porque tudo bem, eu vou me colocar num lugar que ontem, quando eu fiz o sensorial, caraca, eu tava, sei lá, me coloquei num lugar que eu tive uma necessidade muito forte com a minha mãe, que me despertou muita raiva, eu achei que isso funcionou pra cena. Aí eu vou voltar para aquele mesmo lugar, mas sei lá, hoje meu cérebro tá de outro jeito. Então assim, o meu sistema límbico vai responder de outro jeito hoje. Talvez responda do mesmo jeito? Não, talvez responda do mesmo jeito, mas talvez ele responda... Mas assim, a gente realmente não tem controle sobre isso. Então é muito infrutífero entrar no sensorial para ter a mesma resposta emocional que teve de outra vez. Porque aí a minha concentração vai ficar na emoção e o meu tálamo vai ignorar o que eu tô fazendo. O tálamo, né, que é a parte lá no centro do cérebro, lá, que pega os estímulos externos e categoriza, fala, isso aqui vai para tal lugar, isso aqui vai para cá, isso aqui vai lá pro sistema límbico. O sistema límbico vê isso aqui. O sistema límbico fala, isso aqui merece uma resposta emocional X. Né? Tô fazendo uma fábula aqui, sei lá. Mas é mais ou menos né, o processo de resposta emocional. Instagram, Kelo. Que o coração briga com o cérebro. Oficial Kelo. Tinha que fazer isso. Eu amo aquilo. Tinha que fazer um desse. A amígdola. Aqui tá vindo não sei o quê. Aí o outro, não, isso daqui dá medo, isso daí não sei o quê. E aí então assim, e aí, só que no momento, o cérebro vai receber uma informação lá esquisita, de você procurando emoção, vai ficar tipo, o que você tá fazendo? E isso vai ignorar, porque né, o sistema límbico não tá nem aí pra emoção que você tá buscando. Ele não vai liberar a emoção que você tá pedindo pra ele. Então, enfim. É isso. E sei lá, falamos muito, são 9h15. Yes. Se alguém quer perguntar mais alguma coisa, faltou alguma coisa, você acha? Eu tô vendo aqui se você tinha mais alguma coisa. Quando você... Ah, tá. Já falamos tudo. Por mim já falamos tudo. Vê se a galera tem alguma dúvida, se não... E a gente vai começar a fazer mais disso, assim, porque a gente tem muitas conversas sobre a atuação que a gente pensa depois que devia ter compartilhado com a galera, agora a gente vai começar a compartilhar. E não sei se o Caio tá aí ainda. Se tiver, espero que tenha respondido sua dúvida. Enfim. E se tiverem mais dúvidas, sempre mandem pra gente, viu? Mandem nos comentários dos vídeos que a gente tem postado bastante. O Caio mandou um comentário e virou uma live aí pra responder a pergunta dele. Não lembro agora em qual vídeo que ele mandou, mas foi um dos últimos dias aí. E é isso. É isso. E a gente agradece. Muito obrigada, gente.
Bom, se não temos nenhuma dúvida, tem que esperar um pouquinho, né? Que às vezes a galera... Tem um delay. Mas aí, gente, é isso. Mandem aí. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar nos comentários, é muito legal. Ou mandem nos directs e tal. O que foi? Ensaiar com o figurino ajuda no sensorial? Não, porque o figurino não é a realidade real do seu personagem. A realidade real do seu personagem é a que você descobre no sensorial. Agora, ensaiar... tô dizendo isso porque, assim, ensaiar não é sensorial, entende? Sensorial é um trabalho que você faz em casa, na sala de ensaio, antes do ensaio. Agora, ensaiar com figurino é maravilhoso em vários outros aspectos, mas não para ajudar no sensorial. Até porque... figurino, objeto cênico, lugar cênico, né? Tipo assim, o set em si, ou o palco, né? Se o palco for um palco realista e tem lá a sua casa, ou se o palco, ou como muitas vezes é mais comum, eu vejo aqui no Brasil, nas montagens, né? Você tem outras coisas representando coisas no palco. Na verdade, você vai trazer aquilo que você descobriu no senso sensorial e colar essas coisas nos objetos reais de cena, né? Enfim, no meu quarto, eu tenho um quarto, né, da minha casa sensorial que eu descobri fazendo a construção do personagem. Eu chego no set e esse aqui é o quarto do seu personagem. Aí, tá lá, construído. A galera da direção de arte, da produção de arte, construiu um quarto. Só que não tem nada a ver com o quarto do meu sensorial. Eu vou pegar o quarto do meu sensorial. Porque o quarto do seu sensorial é o quarto real. É o quarto da vida do personagem. O quarto do set ele não é um quarto real, tipo, tem luzes, tem não sei o que, ele não tem uma parede, não tem teto. Pra ter câmera, ele não tem teto. Então, assim, se você se coloca no quarto do set, o seu corpo reage como um ator ou atriz no set. Se você coloca no quarto que você descobriu no seu sensorial, o seu corpo reage como um ser humano dentro de uma realidade real. E aí você vai transpor esse negócio que veio do seu sensorial e vai colocar em cima, ali, colar, né? Fazer uma transposição uma sobreposição, né? No do set, né? Por exemplo. Felipe perguntou, a gente faz sensorial do roteiro inteiro? Sim, a gente faz sensorial do roteiro inteiro. Na verdade, a gente faz sensorial de muito antes do roteiro, né? Começa de quando o seu personagem é... Quando a gente tô falando do processo de construção de personagem, né? Se não é o processo de construção de personagem, se tá usando personalização, aí não, a gente não faz sensorial do roteiro. Mas se é construção de personagem, você começa lá na infância do seu personagem, faz sensorial de toda a vida do seu personagem e faz do roteiro inteiro também. Sempre que der, né? Às vezes a realidade real não permite. Aí você faz dos pontos chaves, dos pontos mais importantes. Mas sim, a gente faz porque a gente descobre muita coisa fazendo sensorial do roteiro. Isso é uma coisa que fui eu que trouxe pro negócio, eu que trouxe pra forma como eu passo isso pros alunos, não aprendi dessa forma. Porque às vezes as pessoas ficavam, o que eu levo de atividade, o que eu levo de coisa pra fazer, tô em dúvida da minha necessidade. Eu comecei a falar, cara, vamos pro sensorial, vamos descobrir. E começaram a surgir coisas incríveis. A última foi a Giovana Cordeiro, ela até falou na live que a gente fez juntas. Essa live é muito legal, eu falo bastante de sensorial com seus personagens. É verdade. Tá salvo aqui no Instagram. Ela tinha uma cena que a personagem que tava com a Candoca, que é Marte Sertão, né, a novela das 6, a Candoca ameaça ela com uma lagartixa. Mas não tinha no roteiro como que ela pegava essa lagartixa. Era só, tipo... Ameaça com uma lagartixa. A ameaça, tipo, não sei o que, a Candoca pega uma lagartixa e ameaça com uma lagartixa. No sensorial da Giovana, que era da Xaviera, né, na verdade, ela tá fazendo sensorial da personagem, ela tá fazendo sensorial da cena, a Candoca veio, ela foi encurralando ela foi indo assim pra parede, a Candoca veio na cara dela, ela achou que a Candoca ia dar um soco nela. E aí ela assustou assim, e aí a Candoca pegou a lagartixa. Aí a Gi sugeriu isso, o diretor adorou, e é isso que foi pra cena. Então, esse tipo de coisa, assim, o sensorial traz tanta camada incrível pra hora da gravação, sabe? Ou pra coisa de Du, no filme de Hong Kong também, a Raíssa descobriu sensorialmente que tava fazendo isso aqui numa cena, brincando disso aqui. Enfim, é uma comédia romântica, tá lá apaixonadinha, tá não sei o quê, aí tava brincando disso aqui com outro personagem. E o diretor adorou também, manteve. Isso são coisas que vieram no sensorial, então que se a gente não faz, a gente perde a oportunidade de descobrir necessidades profundas, o que de fato a gente quer ali naquela cena,
e descobrir afazeres, sabe? Atividades, coisas que a gente tá fazendo. Deixa eu ver. Indica um exercício pra ir trabalhando a musculatura sensorial fora ser direcionado pra um personagem. Olha, não sei se você vai ver muito não sei se você vai ver muito sentido nisso. E se você não fizer um treinamento sensorial depois, não vai ter mesmo. Mas se você fizer um treinamento sensorial depois, vai ser muito efetivo. Que é você pegar objetos reais, tipo, eu peguei essa xícara. Aí, temperatura. Geladinha. Textura. Aí eu solto, pego essa xícara imaginariamente. Temperatura. Qual é a temperatura? Textura. E assim, você vai, tipo, pega o objeto, solta. Eu lembro, até teve uma semana que a gente tava no intensivão sensorial e aí a gente foi numa padaria comprar uns negócios lá e tinha um freezer. E aí a gente colocou a mão assim no freezer, nossa, gelado. Aí a gente tirava e botava a mão, tipo assim, no ar, em qualquer lugar. Nossa, gelado. É isso, e isso vai treinando os seus sentidos. Cheira alguma coisa, depois cheira essa coisa imaginariamente. Mas isso pra um treinamento depois. Senão pode ficar, tipo, pra que eu tô fazendo isso, entendeu? Tem toda uma sequência tem toda uma sequência de treinamento dos sentidos, né? Antes de você ir pros sensoriais mais complexos, como, por exemplo, a construção do personagem. Deixa eu ver, sou de Barra Bonita. Meu pai faz essa região, meu pai, ele viaja, e eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e ele faz essa região Barra Bonita. Sou de Barra Bonita. Que ela quer dizer que ele trabalha e faz parte da rota de trabalho dele passar por aí. Sou de Barra Bonita e aqui é muito fraco para essa profissão. Estou pretendendo ir para Joinville com a minha família. Será que lá deve haver mais possibilidades de aprofundamento na área teatral? Não sei te dizer. Joinville eu acho que tem um teatro maneiro. Eu acho que Joinville é muito forte de dança, né, não? Ah, é? Dança com certeza, tem Festival Internacional de Dança. Não sei em termos, imagina, não sei em termos de atuação, mas assim, hoje em dia, você faz muita coisa foda online. Faz mesmo. Muita coisa foda online. Inclusive, por exemplo, a Giovana, né, pra Marra do Sertão, foi tudo online. A Giovana, tipo, aprendeu todo o método da forma como eu ensino online. Tudo online. Ela estudou com você online. Tudo online. Aliás, eu não conheço vários alunos e alunas minhas presencialmente. Legal, obrigada, aprendo muito com o material de vocês. Maravilha. Valeu. Gente, muitíssimo obrigada. Acho que é isso, né? Vamos encerrar? É. Muito obrigada, Sim, gente. foi? Ouvi que é aqui que estão preparando os atores pro novo filme de Scorsese. Olavo. Aqui mesmo. É isso aí, Olavo. Vou fazer um teste agora. Entra na live aí que a gente vai fazer um monólogo. Gente, muitíssimo obrigada. Um beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.